Pete novamente, Tia Luana aqui, por meio das aulas online. A gente vai concluir o nosso conteúdo que ficou faltando em sala de aula devido à pandemia do coronavírus. As aulas foram suspensas de forma muito bem pensada para evitar que a gente se contamine, tá bom? E evitar também que os números de casos de coronavírus aumente ao longo aí do ano letivo, certo? Então essa pausa não vai prejudicar a gente sempre vai ter alguma forma de compensar o conteúdo e a aula perdida, tá bom? Hoje a gente vai concluir o assunto do 7º ano que ficou faltando sobre os tipos de clima que existem no Brasil. Esse assunto, como a gente pode acompanhar aqui, ele está aqui na página 41 do teu livro, tá? Eu vou deixar acompanhando aqui, mas vocês podem acompanhar dentro do livro de vocês na página 41 também. Bem, gente, aqui na página 41 a gente consegue perceber que nós temos 6 tipos de clima para estudar aqui para a nossa prova, tá bom? E também é um tipo de conhecimento muito válido para você para o resto da sua vida. Então, olha lá, aqui na página 41 a gente consegue perceber onde está distribuído esses 6 tipos de clima que tem no Brasil. De forma bem pontual, a gente vai passar de um por um. Para começar, o clima equatorial semiúmido é esse que passa aqui no extremo norte do Brasil, somente aqui no estado de Roraima e parte do Pará, né? É um clima bem específico, a gente vai já descobrir a diferença dele e as características, tá bom? Aqui nós temos o nosso clima equatorial úmido, que é do nosso estado, grande parte da Amazônia tem esse clima. Temos aqui, ó, o tropical, que é essa área em laranja, o clima tropical, ele abrange grande parte do Brasil também. Temos o clima subtropical aqui no sul do Brasil. Por que subtropical? Porque ele está abaixo do trópico de Capricórnio, então é subtropical, tá bom? Temos aqui o clima tropical de altitude, na cor amarela. O clima tropical de altitude tem uma característica muito importante, é um dos climas mais fáceis de vocês aprenderem. Temos também o tropical semiárido, que é o clima que faz parte aqui da região nordeste do Brasil. Você já pode imaginar como deve ser, já que o nordeste sofre com seca. Bem, o primeiro clima que está aí no teu livro, ele fala do clima equatorial úmido, né? Que é o clima que está aqui nessa região do Brasil. Já até mudei o mapa. O clima equatorial úmido, ele tem características muito específicas. A primeira característica do clima equatorial úmido é que ele tem uma média de temperaturas muito elevada, como na nossa região. Na nossa região, seja inverno, seja verão, as médias de temperatura, se tu pegar todas as temperaturas de todo o ano em Belém, no Pará, em qualquer estado da Amazônia, tu vai perceber que a temperatura é muito alta. É sempre muito quente, mesmo no nosso inverno amazônico, né? Então essa é uma das características do clima equatorial úmido. Uma outra informação é que é um clima que acontece na região norte do Brasil, como eu já havia comentado. As temperaturas nessa região só abaixam quando acontece o fenômeno da friagem. Lembra das massas de ar que a gente estudou? Pois é, a massa polar atlântica, que é formada lá no Polo Sul, ela chega a subir até a Amazônia, fazendo com que a temperatura baixe. Essa é uma exceção no clima equatorial úmido, quando as temperaturas caem e fica mais friozinho. As chuvas também são uma característica muito comum desse tipo de clima, né? E faz com que as temperaturas fiquem um pouquinho mais amenas. E também a grande quantidade de chuvas faz com que a gente tenha a nossa exuberante floresta amazônica. Grande parte das chuvas que ocorrem aqui no clima equatorial úmido são formadas pelos rios, lagos e lagunas que existem na região amazônica. E essas águas evaporam, vão para o céu, formam nuvens e essas nuvens são levadas para dentro do continente. E lá, com a temperatura mais elevada, elas acabam condensando e trazendo chuva para a nossa região. Se tu entendeu como é o clima equatorial úmido, o equatorial semiúmido vai ser muito fácil de tu entender. O clima equatorial semiúmido ele tem apenas uma diferença em relação aí ao clima equatorial úmido. Primeira e única diferença, mais importante na verdade, é que a única coisa que se diferencia é no regime de chuvas. Chove bem menos no equatorial semiúmido. Tá? Por isso que o nome é semi-úmido, é quase úmido, não chega a ser um clima úmido. Por isso que na imagem do teu livro tu pode perceber que no Parque Nacional do Monte Roraima a paisagem é um pouco seca, um pouco desértica, por conta de não haver tantas chuvas quanto na parte equatorial. Já o clima tropical, também chamado de tropical continental ou tropical típico, ele acontece na região central do Brasil. A característica principal desse clima é que ele tem 2 estações definidas. Uma estação que chove mais e uma estação que chove menos. Nesse tipo de clima, acontece mais quantidade de chuva no verão, quando o sol está muito forte, então o sol faz com que a água disponível na superfície evapore, forme nuvens e assim a maior quantidade de nuvens no céu
maior quantidade de chuvas, tá? E uma estação de menos chuva, que é a estação do inverno, que é uma estação mais seca, onde a temperatura não está tão elevada, então as águas da superfície não evaporam em grande quantidade e as nuvens que são formadas não são nuvens carregadas, por isso não chove tanto no inverno do clima tropical. Outro tipo de clima é um clima bem facinho, vai ser bem legal de tu entender. Por quê? O clima tropical de altitude, como a gente vai ver ó, aqui na página 43 do teu livro, tecnicamente seria quente devido à sua localização no planeta, mas a palavra altitude muda totalmente o sentido desse clima. Tropical de altitude é aquela questão, gente. Lembram que quanto mais a gente sobe na atmosfera, menor é a temperatura? Pois é, o clima tropical de altitude, ele acontece em montanhas, tá? Ele acontece nos grandes planaltos do Brasil. A gente sabe que no Brasil não tem montanhas. Então, nas regiões mais altas do relevo brasileiro, a gente encontra o clima tropical de altitude. Por mais que esse clima seja localizado numa região quente naturalmente, pelo fato dele ser numa montanha, numa serra, num local de elevada altitude, a temperatura é baixa. A gente consegue perceber que algumas cadeias de serras e planaltos, eles acabam ultrapassando a altura das nuvens. Isso faz com que a temperatura caia muito, né? E tenha um tipo de clima tropical de altitude. E o nosso outro tipo de clima, que é o clima tropical semiárido. A palavra semiárido, gente, ela vem de semi, que é quase, e árido, que é seco. Então, é um clima quase seco. Que região do Brasil a gente tem um clima quase seco? No Nordeste, exatamente onde se localiza esse clima, tá bom? Esse clima aí tem como característica justamente essa ausência de umidade, ausência de índices pluviométricos, tá bom? O tropical semiárido ele se dá por conta da ausência de índices pluviométricos, a ausência de chuva. As chuvas no Nordeste são muito irregulares, elas chegam a acontecer às vezes apenas em um período do ano, e as pessoas precisam se virar e conseguir construir equipamentos que armazenem essa água da chuva para que elas possam utilizar ao longo do ano inteiro. Uma das questões naturais que a gente pode explicar o porquê que essa região é muito seca é a questão do solo. O solo do Nordeste é um solo muito raso, então é um solo que não consegue armazenar uma grande quantidade de água, então eles não têm grandes lençóis freáticos. Por não ter essa quantidade de água armazenada no subsolo, eles sofrem muito com o problema de seca. Bem, gente, o nosso último clima é o clima subtropical, como o próprio nome está falando, ele acontece ali no Trópico de Capricórnio, no sul do Brasil, né? Que é uma região do país que tem um clima realmente bem diferente das outras regiões, até porque lá a gente sabe que neva bastante nas estações de inverno. Uma das características desse tipo de clima é que eles possuem as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. O fator de inclinação da Terra interfere na questão da luz solar que chega no nosso planeta. A luz solar que chega aqui no sul do Brasil, ela é bem mais fraca do que a luz solar que chega aqui na linha do Equador. Por esse fator, aqui na região sul do Brasil, eles possuem aí uma característica bem diferenciada de clima. Nesse clima, os verões são relativamente quentes e os invernos são relativamente frios. E as chuvas, elas são bem distribuídas ao longo do ano. Quando essa região ela é afetada pela massa polar atlântica, assim como a Amazônia é afetada, que as temperaturas caem, na região sul do Brasil, quando a massa polar atlântica chega lá, as temperaturas caem muito. Isso faz com que aconteçam temperaturas abaixo de zero, às vezes, na região sul do Brasil, que é quando a gente encontra neve nos estados. Gente, só mais uma coisinha para a gente finalizar o nosso assunto, são os climogramas. Vocês precisam aprender a entender como funciona e como ler esse tipo de gráfico. Olha só, os climogramas não são gráficos difíceis de entender, tá bom? Preste bem atenção. O climograma é esse tipo de representação gráfica, tá? Ele te mostra a média de chuvas de uma região ao longo de um ano. Se tu perceber, aqui embaixo a gente tem algumas letras iniciais. Essas letras são dos meses dos anos. Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? São os meses do ano. Ou seja, a quantidade de chuva que teve em cada mês do ano. Como que eu vou saber qual é a quantidade de chuva em cada mês do ano? Olhando aqui para as barras azuis. Essas barras azuis vão dizer a quantidade de chuva que teve naquele local, naquele ano. Tá bom? Por exemplo, aqui em Goiânia, a gente consegue perceber que o mês que mais choveu foi, onde a barrinha azul está mais alta, que é aqui em dezembro. Choveu cerca de 300 milímetros. Chuva em milímetros, elas querem dizer, por exemplo, aqui choveu 300 milímetros. Mas o que isso significa? Isso significa que choveu cerca de 300 litros de água em 1 metro quadrado. Aqui em Manaus, a gente consegue perceber que praticamente o ano todo foi feito de muita chuva. Tem um mês que em Manaus choveu menos, que foi em agosto. E o mês que mais choveu foi em março e abril.
tá? E essa linha vermelha, ela indica a temperatura daquele estado naquele momento. Por exemplo, nessa época, em março, em Manaus, quando choveu aí cerca de 320 milímetros, a temperatura chegou aí em média 28 graus. Ler climogramas não é difícil, é muito fácil. A informação que você precisa está toda no gráfico. Tá bom? Bem, gente, faltava esse assunto para a gente finalizar o nosso conteúdo do 7º ano. Vou gravar uma revisão bem legal para vocês sobre domínio de morfoclimáticos, que foi o assunto do nosso teste 1. E por isso que no livro ele vem depois dos tipos de clima. Mas só para a questão de explicar para os papais e mamães, é um assunto que a gente viu no nosso teste 1, por isso que eu adiantei ele. E agora o clima era o único assunto que faltava a gente fechar. Tá bom? Gente, qualquer dúvida é só mandar no direct, tá bom? Ou no Instagram da escola. E também um recado da Tia Lu para vocês. Levem a sério a questão do coronavírus, porque é uma pandemia global e é uma doença que realmente, se você faz parte do grupo de risco, tenha muito cuidado. Se você tem problemas respiratórios, se você tem idoso em casa, mas qualquer e todas as idades, gente, tome cuidado. Fique em casa, aproveite o momento, aproveite para ficar em casa com a sua família, né? Evitem sair, não vão aos shoppings, não vão a praças, fiquem em casa realmente, tá bom? Abraço.